Bom dia. Rosa, Flávio, bom dia. Bom dia. Pronto, estamos aí. Bom dia. Falta o Onofre, a Rosa entrou, não estou vendo. Onofre, bom dia. Deixa eu ver se a Rosa já conseguiu. Olá, Flávio. Bom dia, Onofre. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos. Só está faltando a Rosa. Não, o Ricardo já entrou. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos participantes, Beatriz, Ricardo. A Rosa está entrando, gente. Bom, gente, hoje vamos ser nós, porque aqui está dando que somente 3 vão poder participar, entrar na sala ao vivo. Estão querendo acabar com a gente. Eu vou avisar a Rosa então e a gente já começa a nossa live. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar, né? Começar a falar com vocês aquilo que nós combinamos toda terça-feira às 10, começar a trazer aí as gotas de LGPD. E hoje a gente vai começar de uma forma. Bom dia, Rosa. Eu tinha dado mensagem que você não ia conseguir entrar. Seja muito bem-vinda. Bom dia, meu time, né? Nosso time aí de LGPD. E hoje nós vamos começar falando da Lei Geral de Proteção de Dados, mas no sentido de que o que será que levou essa lei chegar até aqui, apesar de muita gente começar a falar em LGPD, o meio que eu vivo, no começo ninguém era LG o quê, depois todo mundo sabia que existia uma lei. Então, assim, se a gente não entende o contexto que levou, né, ao Congresso a criar essa lei, a gente fica sem saber por que, se a gente tem que cumprir, se não tem que cumprir, mas por que essa lei veio. Então, o contexto que a gente tem que sempre ter em mente é que a gente está vivendo na sociedade da informação. Já vivíamos, a pandemia veio acentuar isso, e a sociedade da informação ela é cada vez mais rápida, e as empresas e as pessoas que trabalham com dados, as pessoas físicas com fins lucrativos, têm cada vez mais dados. Nós, titulares, distribuímos dados e mais dados o tempo inteiro, e as empresas coletam, e muitas vezes nós não sabemos para quê que eles estão coletando, com que finalidade, e às vezes nem a empresa sabe com que finalidade, porque tinha aquela ideia de que a gente pode dar esse dado mesmo, que não tem problema, está me pedindo, eu vou passar, ou porque eu quero um desconto, ou porque eu quero acessar um aplicativo, e a empresa naquela ideia de que quanto mais eu tenho, melhor. Então, assim, ficou essa dúvida, eu acho, tanto para os titulares quanto para as empresas, o que é, afinal de contas, a Lei Geral de Proteção de Dados. E, Rosa, o que você acha? Assim, o que você entende dessa finalidade? A lei veio para quê? Assim, bem assim, né? Bem sucinto. O que a gente veio? O que tem aí dessa lei para falar? Essa lei, ela surge para regulamentar os direitos das pessoas físicas, né? Pessoa física que é titular de dado, tá? Por quê? Justamente por conta dessa exposição, a todo momento a gente está expondo nossos dados, a gente está passando nossos dados, né? Dados pessoais, dados sensíveis, né? Então, essa lei, ela veio trazer o que o legislador, né, mas assim, de uma forma mais simplificada, ele fala de autodeterminação informativa. O que é isso? Eu vou empoderar o titular, é uma lei que vai trazer poder para o titular, para ele poder ter consciência, né, para ele poder saber que dado pessoal dele está
né, tem em mãos de repente, de uma determinada empresa, como que ela está se utilizando desses dados, né? Isso é muito importante, isso traz o quê? Traz uma consciência para o titular do que está sendo feito, né? Se eu estou entrando num site, por que eu tenho que colocar meu CPF, meu nome completo, meu endereço e o nome da minha mãe? Opa! Né? O que eles vão fazer com esses dados? Né? Quem nunca recebeu uma ligação, né, de uma associação que seja pedindo ajuda financeira e se perguntou, mas de onde que eles têm meu telefone? Peraí, eu nunca disponibilizei esse meu número, eu acabei de pegar esse celular, né, esse número. Quem nunca? Né? Quem nunca recebeu uma ligação de um banco e falou, poxa, por que eles estão me oferecendo crédito? Né? Como que ele sabe que eu sou um funcionário público? Como que ele sabe que eu sou uma professora? Como que ele sabe, né? Então, gente, os nossos dados ficam às soltas aí, né? Então, essa lei, ela veio para isso, ela veio para regulamentar o direito do titular da pessoa física. Então, quem trata dados tem que ter um cuidado especial. Não é uma lei que veio acabar com a possibilidade de se tratar dados, que isso fique bem claro. A empresa tem que continuar tratando dado, né? Uma empresa que vende trata dados. Eu preciso do CPF do Flávio para poder fazer a venda, concretizar a venda. Eu posso coletar dados, mas agora eu tenho que ter um cuidado especial. Rosa, é aquele que a gente chama o ganha-ganha, né? O titular ter a consciência dos direitos dele, dos direitos de privacidade, dos direitos de não fornecer tudo o que se pede, e a empresa ter aquela ideia de mais transparência, né? De quanto mais transparente, quanto mais você mostra para o titular, olha, eu coleto isso, isso e isso para fazer isso, né? Então, assim, que veio para estabelecer, porque não tem como a gente pensar, uma empresa não vai mais tratar dados, não existe. Então, assim, além de ser obrigatório, porque todo mundo que trata dados com fins lucrativos e as empresas, né, as pessoas físicas com fins lucrativos e as empresas de qualquer porte que tratam dados, elas vão ter que cumprir a lei. E cumprir a lei, tendo dados para continuar exercendo o seu negócio, mas respeitando o titular. E, Onofre, você acha que além dessa, que ainda falta, acho que um pouco dessa conscientização para a empresa, você acha que as vantagens acabam aí só em cumprir a lei? Então, uma empresa que está adequada, a vantagem dela é que ela cumpriu a lei, ok, então eu tenho aí um ponto a mais porque eu estou cumprindo a lei. Se esgota nisso? De modo algum. Eu acho que a LGPD ela vem impulsionar as empresas para uma coisa muito importante, que é o tratamento de processos, né? O grande sucesso das empresas hoje é quando elas têm ali uma gestão eficiente de processos. Então, nós temos aí todo o cuidado da empresa em vender bem, em faturar bem, em cuidar dos processos de RH, tudo, mas elas estão esquecendo da fonte do dinheiro, né? Da fonte de captação, que são os clientes, os dados dos clientes. E a LGPD ela vem trazer, então, de certa forma, assim, meio que forçoso, uma gestão nessa parte também. Então, na hora que as empresas conseguirem entender isso daí, conseguir trabalhar melhor esse processo de proteção de dados do cliente, ela vai entender que também ela vai ter que trabalhar a gestão de processo ali dentro. Então, ela vai, assim, de certa forma, se tornar mais efetiva. Ela vai conseguir, por exemplo, descobrir problemas de perdas financeiras, a gente já teve casos de empresas que descobriu no processo que estava pagando 2 vezes um boleto, porque não tinha esse controle. Então, a LGPD, além de trazer esse benefício da proteção de dados do titular, que é um direito deles, né, nosso também, nos nossos dados, vai trazer um benefício bastante grande na empresa para entender melhor a sua própria gestão. E, quem sabe, até faturar mais com isso daí. Pois é, e Onofre, assim, você não acha, por exemplo, não só pegando aquela empresa de uma pessoa só, o microempresário individual, pensando naquelas empresas pequenas, que tem mais funcionários, você não acha também que se você demonstra para o seu titular, para os seus parceiros, para as pessoas que trabalham com você, que você está tendo esse cuidado, porque a mídia não para de mostrar casos e mais casos de uso indevido de dados, mas você não acha que isso também é uma vantagem?
por exemplo, se eu vou contratar, se eu fosse contratar, né, um contador hoje, eu que vou entregar praticamente a vida da minha empresa para ele, eu me sentiria mais confiante. Se ele me falasse, olha, a gente tem todos os cuidados aqui em armazenamento, você não acha que isso é uma vantagem também? Como é que você vê isso? Você acha que as empresas já se ligaram nisso? Eu acredito que elas não perceberam do valor que é cuidar do seu maior patrimônio, que é o cliente, que nem eu falei para vocês. Tem todo um processo de gestão, né, interno, de faturamento, mas estou esquecendo da fonte disso tudo. Quando você começa a cuidar do cliente, ele começa a se sentir amparado, protegido, vamos assim dizer, né, valorizado e reconhecido pelo tratamento humanizado da empresa, com certeza, a empresa tem muito a ganhar. E muitas vezes, se você pegar, vamos falar o caso do contador, se você pegar um contador que teve um vazamento de dados aí, fatalmente ele vai perder um monte de clientes, vai se migrar para outros que, às vezes, mesmo pagando mais caro, mas tem todo o cuidado, né, da gestão dos... Porque dos dados, não só dos funcionários, mas do próprio empresário, né? Porque o dado do empresário está ali no meio. Também é um dado de titular. E, com certeza, valorizar a pessoa, os dados do seu cliente, a pessoa do seu cliente, vai te trazer uma visão, uma imagem bastante positiva no mercado, com certeza. Porque assim, eu ainda não recebi, graças a Deus, não recebi nada de banco ainda, você vê que, queríamos fazer um empréstimo, alguma coisa, mas eu recebo muito no WhatsApp de imobiliária, de lançamento, e a primeira coisa que eu mando lá é, como você conseguiu meu dado? E aí, assim, para mim, eu já penso, essa imobiliária não. Eu já penso, essa aí conseguiu meus dados onde? Eu não participei de nada, faz muito tempo que eu nem penso. Mas é porque você tem o conhecimento, né? Sim, aí exatamente. A grande maioria se pergunta. Eu fiquei sabendo que eu estava aposentado antes de receber a carta do INSS. E é tão comum isso. A gente tem uma aluna, não sei se está aí, eu vou até falar, bom dia, Sueli. Ela foi uma aluna que me ligou uma vez e falou, professora, eu nem me aposentei, já estou recebendo aqui carta para empréstimo consignado. Então, com tudo isso, olha, a gente sabendo que é obrigatória a lei, todas as vantagens, Flávia, me explica os riscos de você não estar aí adequado, porque a gente sabe, estatisticamente, que mais de 50% das empresas não estão. E com tudo que a gente falou aqui, e aí, o que pode acontecer com elas? Bom dia, obrigado, Dani. Bom dia, Onofre. Bom dia, Rosa. Bom dia, Vitor, Juliana, Lula, Pro, Luigi, David, pessoal bacana que está apoiando a gente, mais pessoas que eu estou vendo aqui, que não estou achando aqui o linkzinho, mas bom dia a todo mundo. Daniela, eu acho que o primeiro risco que a gente corre é saber que a gente está descumprindo uma lei que veio de um direito fundamental. Se a gente não está cumprindo o LGPD, a gente está descumprindo um direito fundamental da humanidade, um tal do Human Right. Tá? O Congresso Nacional elevou o patamar do dado pessoal a um direito fundamental do ser humano. Então, o primeiro risco que você corre é você estar desrespeitando uma lei de um direito fundamental. Essa lei, você pode correr o risco de sanção, de multa, de suspensão parcial ou de suspensão total. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje ela virou uma autarquia, tá? Ela é um órgão ligado à Presidência da República e tem o mesmo poder que a Polícia Federal. Inclusive, eles mandaram um guia orientativo de fiscalização, então eles têm poder para te fiscalizar, eles têm poder para entrar na sua empresa e ver quais são os sistemas que você está usando, se o seu software está licenciado, se você tomou as medidas adequadas de proteção a esse dado também. Eles podem entrar nos sistemas, nos computadores, muito parecido, gente, para a gente ter uma boa noção, com a Receita Federal. Da mesma forma que a Receita Federal pode fazer uma busca e apreensão dentro de uma empresa, baseada numa denúncia do Ministério Público, ou mesmo numa denúncia anônima, né? A NPD também, né? Hoje uma pessoa pode fazer uma denúncia na NPD, ou seja, você pode ser fiscalizado pelo órgão, você pode ser denunciado. O PROCON hoje, ele também está aceitando a denúncia de LGPD, então não importa o seu tamanho, se é pequeno, médio ou grande, né? A própria ANPD já tem um canal de denúncia no site dela.
Então, assim, você pode ser fiscalizado de diversas formas, tá? E principalmente, internamente, dentro da sua empresa, se você não tratar os dados, por exemplo, dos seus funcionários com proteção, né? Se você não adotar as medidas internamente, até mesmo um funcionário descontente dentro da sua empresa pode fazer uma denúncia de proteção de dados se ele verificar que você não está tomando essas medidas de proteção. Agora, eu acho que o maior risco que você corre, além da fiscalização e você não estar cumprindo uma lei, é o risco de você perder negócio, tá? Eu canso de ver, toda semana eu recebo dos meus clientes questionários sobre adequação, questionários de fornecedores, questionários de clientes dizendo, olha, a sua empresa já adotou medidas de segurança técnicas e administrativas suficientes para a proteção de dados pessoais? A sua empresa tem um plano de teste, a sua empresa tem um plano de backup. E não adianta você falar que, eu tenho, ponto, porque eles pedem evidência desses planos. Então, agora, mais do que nunca, é hora de você entender que a proteção de dados, ela é um assunto presente, é um assunto sério. E se você não sofrer sanção por uma multa ou por uma denúncia, você vai perder cliente se você não demonstrar que você está adequado para esses clientes. Colocar no seu site, colocar medidas internas dentro da sua empresa, colocar controles. Tá bom? E além de perder cliente, né, a gente já comentou várias vezes entre nós, porque assim, o que veio, né, o mito aí da LGPD, 50 milhões de multa. Nós sempre entendemos que a multa é o de menos, né, porque você pode ter uma publicização negativa, você pode, imagina a sua empresa que trabalha com dados, mas o contador mesmo, o que você faz sem dados? E aí suspende você para trabalhar com dados, que seja uma semana, uma sanção leve. O que você faz uma semana? Como é que você vai fazer se você não pode tratar dados? Como que você não vive mais sem dados? Nós não vivemos mais sem dados. Ainda mais tratando. Então, os riscos, o PROCON, os processos judiciais, né, Rosa? A gente que é do jurídico não para, assim. Quantos processos que a gente tem visto na mídia, não é? O Ricardo, Dani, ele até coloca uma pergunta aqui, bem interessante, que é bem atual, que ele pergunta o que a gente acha a respeito da questão do INSS, se foi um vazamento de dados, né? Bom, eu vou deixar você responder, porque a gente aqui, nós já sabemos o que aconteceu. Na verdade, a gente tem alguns casos bem recentes. Oi? Só citou o pessoal desse caso, como que aconteceu direitinho, né? Para o pessoal ficar sabendo. O INSS, na verdade, gente, é um caso que houve a condenação para uma pessoa, para um titular, tá, gente? Não é um processo coletivo, é um processo individual em que uma pessoa, ela alega ter tido a exposição de dados dela justamente porque ela começou a receber, né, do Instituto, do INSS, na verdade, ela se aposentou e aí ela começou a receber, como que eu posso dizer? Ligações, cartas. Exato, ligações, muitas ligações, aquele marketing de quem já sabia que ela tinha se aposentado, que é o exemplo que você acabou dando, né? Que você até cita aquele caso da Sueli, que ficou para a história mesmo, que foi bem lá no comecinho, né? Que a lei, ela começou a ter vigência. Então, o INSS, ele foi condenado, a multa foi em 2,5 mil, a título de dano moral. E aí você pode falar, mas é uma multa pequena, mas a gente está falando de um único titular que teve esse problema. E Rosa, né? Só para quem não é da área... Quantos beneficiários? A multa individual, ela não vai passar disso, tá? A Rosa vai continuar falando do exemplo, moral. Mas para quem não é da área, R$ 2.500 é o padrão do juiz. O que interessa, né, Rosa, é que foi condenado. Pode continuar. Agora... E a publicização, né? Negativa. Exato. A publicização. Do INSS, de vazamento de dado, né? Exatamente. A publicização, a falta, a impossibilidade de usar dados, né? De bloqueio de dados, eu acho que acaba sendo muito pior, muitas vezes, do que a lei, do que a multa, né? Você pode ter, sim, para a empresa. Agora, a gente teve também um caso recente, que foi da Clara Castanho, né, gente? Está sendo super comentado. A atriz... Ela foi, para quem não sabe do caso, ela fez ela teve um bebê, né? Ela teve uma criança
e ela colocou essa criança para adoção, que é um direito dela, né? Ela deu para adoção essa criança e ela veio a público falar isso aí. Ela disse que só veio a público. Por quê? Porque, na verdade, uma enfermeira do hospital onde ela teve essa criança vazou dados pessoais sensíveis, né, a respeito da gravidez, da gestação, que ela teve essa criança, e aí ela se viu numa situação em que ela teve que trazer isso à tona. Uma situação totalmente constrangedora, uma situação que demonstra a violação da intimidade e privacidade dessa atriz, né, gente? No momento difícil dela, ela teve que vir expor através de vazamento de dados, né, gente? Isso daí tem, eu acredito que isso daí vai ter repercussão em vários pontos do direito, na área civil, na esfera criminal, inclusive está tendo violação à LGPD, né, Rosa, gente? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que cada vez mais a LGPD, ela se intensifica, a importância da LGPD, ela fica demonstrada pra gente, né? Esse seu exemplo, eu acho, da Clara Castanho, veio comprovar por que os dados foram parar lá no artigo 5º. Porque que segurança eu tenho de passar por uma situação extremamente íntima, né, num hospital que todo mundo sabe, quando você vai ao médico, você fala com ele como se ele fosse um padre, né, como se ele não pudesse falar nada. E aí você relata algumas coisas íntimas, no caso dela aconteceu uma coisa extremamente íntima, e aí eu sou obrigada a falar sobre uma coisa que talvez eu não quisesse, publicamente, antes que vazasse. Quer dizer, até que ponto eu sofri uma violação aí? Então tá aí, tá mais do que demonstrado por que tá no artigo 5º. Por que teve aí, são direitos fundamentais. A minha privacidade já estava lá. Só que a minha privacidade, dia a dia, era devassada por causa desses compartilhamentos indevidos, desses vazamentos que a gente viu. Então, Flávio, eu quero que você fale aí para mim, se com tudo que a gente sabe, as empresas podem não ter a exata noção, mas com todos os riscos, consequências que a gente tem visto, como é que a empresa pode começar a dar o passo inicial aí para se adequar? Eu vou pedir para você não falar muito do processo, porque a gente vai falar na próxima live, a gente tem que, né, ser mais um pouquinho sucinto, né, nessa manhã. Mas assim, o que eles podem fazer? Porque o que eles vão ter que fazer é aquilo, né? Você vai ter que fazer, uma hora ou outra você vai ter que fazer. Você escolhe fazer sem multa, sem consequência, de uma forma light, ou você escolhe fazer a hora que você já tiver lá com denúncia, com multa, publicização, e como é que ela faz? Gente, me segurar para não falar muito mesmo, tentar ser bem objetivo. Adoro falar, adoro lidar com vocês, adoro pôr para fora esse conhecimento e ajudar. Você tem duas formas, eu acho que as principais formas de você conseguir esse seu santo grau da adequação, que, de novo, vai te dar cliente, né? Vai te ajudar a responder aqueles questionários, vai te colocar um passo para frente na compliance, vai te colocar um passo para frente na sua concorrência. Eu acho que são dois caminhos, tá? O primeiro caminho é você buscar uma consultoria especializada em LGPD, tomar muito cuidado com aquele pessoal que oferece meia dúzia de documento, porque a autoridade, como eu falei para vocês, ela vai olhar seus sistemas, ela vai olhar se você fez tudo como um todo, se você teve uma orientação do começo ao fim. Então, a primeira coisa é você buscar uma assessoria especializada em LGPD. Agora, você também pode, e aí é o que nossa proposta aqui, utilizar, entender, não faça você mesmo. A gente preparou para o empresário, tá? Todos os cursos hoje de LGPD, todos esses que a gente conhece, eles são voltados para pessoas como nós, que querem adequar empresas, que querem ser profissionais em LGPD. E o nosso curso, ele tem um diferencial que é para capacitar você, como empresário, a entender os fundamentos da lei, os processos da lei, como adequar. A gente entrega o ouro, gente, no curso. A gente entrega todo o material, planilhas. Nós daremos mentoria para quem for participar do curso também, para empoderar você, para deixar com que você, empresário, consiga fazer a adequação completa da LGPD dentro da sua empresa. Então, vocês clicam no link da bio da Dani, Civilize-se, clique no link da minha bio também, do Onofre, da Rosa. Lá você vai ter um link que vai caminhar para esse curso. Esse curso está na plataforma do Hotmart. Você entrando lá,
é um novo mundo. Entrando lá, conhecendo, baixando o nosso curso, você vai ter acesso, você vai ter direito a falar com a gente e vai conseguir fazer a adequação completa dentro da sua empresa. E com isso, o retorno desse investimento vai ser, eu acredito que na prática, umas 90 vezes maior do que o curso. E é bem simples, pelo valor que a gente oferece no curso e pelo que você vai conseguir de cliente, de fornecedor, de adequação e de evitar prejuízo também. E mesmo, né? Nós vamos continuar toda terça. O Ricardo, vou responder a última pergunta. O Ricardo perguntou se a gente acredita que vai continuar aumentando. Ricardo, vai. Nós vamos ver uma enxurrada aí de notificação, de vazamento, os juízes vão ter muito processo, o PROCON daqui a pouco você vai ver criando setores especializados só para aguentar a demanda que a LGPD vai trazer. Então, assim, eu acredito, né, assim, meu time aqui, nosso time, que a gente já estuda isso há muito tempo, faz tempo que a gente fica estudando, a gente só está esperando, a gente só está vendo. E é uma coisa assim, a gente fala assim, daqui a pouco tem 10, aí sai uma notícia e fala, gente, agora vai ter umas 50. Então, assim, é um fato, tá? Vai acontecer, já está acontecendo. E a gente vai toda terça-feira trazendo essas informações aqui, principalmente para as empresas se sentirem seguras em ou nos contratar ou comprar o nosso curso, que está excelente. Eu agradeço a participação dessa equipe maravilhosa nessa live, dos nossos aí que entraram, do público que entrou hoje. Gente, obrigado. Se quiserem, eu vou deixar gravado. Se vocês quiserem, todo mundo vai ter, né? Não sei aqui, todo mundo quem segue quem. Eles vão ter a disponibilização do vídeo. Se vocês quiserem sugerir temas, perguntas para que a gente trate numa próxima oportunidade, toda terça às 10, deixa lá no comentário que a gente faz a live para responder os seus questionamentos, tá bom? Flávio, Rosa, Onofre, obrigada. Até terça. Não vamos dizer até terça, porque a gente se encontra esses dias provavelmente, mas numa live até terça que vem. Obrigada, gente. Até terça. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada.